Amém, amados irmãos, vamos ler aqui. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recreio-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada, de desejar os teus juízos em todo o tempo. Até o 19. Amém, irmãos. Passei foi. Amém. Uma meditação para nós aprofundarmos a nossa fé. Aleluia. Então você que ouviu, com certeza você foi edificado. E aqui vem-se uma questão, uma interrogação, uma interpelação. Diz a respeito: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? E por que vem essa questão? Por que vem essa meditação? Como purificará o jovem o seu caminho? É porque tem um motivo. E a juventude, conforme diz Lamentações 3:27, bem-aventurado o homem que suporta o jugo na sua mocidade. Diz a respeito: suporta o jugo na sua mocidade. O que é jugo? Jugo é um fardo, é uma carga, é algo para se levar. Então diz em relação como purificar ao jovem. Você que é jovem, que está na escuta, você muitas das vezes deslizou e você começa a refletir sobre isso. No mundo que nós temos hoje, como é que o jovem guarda por o seu caminho? Como é que o jovem pode servir a Deus diante de tantas influências? Você pega o smartphone, baixa um aplicativo, você está lá tranquilo da vida, muito calminho, de repente aparece propagandas, aparece nudez para você ver, aí você vira a cara para não ver, mas depois vem a vontade e acaba olhando e começa a dizer: meu Deus, eu pequei, como é que eu cedi, olhando essas porcaria da internet. Então você medita diante dessas coisas e você começa a refletir. Hoje um mundo globalizado, esse termo, você que já estudou na geografia, fala-se da globalização. Depois da tecnologia, ela aproximou as pessoas. Então a tecnologia, os meios de comunicação avançados, e naquele tempo nós já ouvimos falar disso, e principalmente hoje com novas tecnologias e mais outras surgindo. Provavelmente você já ouviu falar do metaverso, outra tecnologia. Então, meu irmão, minha irmã, estamos aqui e você pode perguntar, diante de tantas influências nesse mundo, como é que o jovem se guarda. Aí muitas pessoas começam a dizer: um jovem hoje não tem como servir a Deus, um jovem hoje não tem como fazer um compromisso para com Deus, é muitas coisas, é muitas influências. Ou você que já é adulto pode dizer: é jovem, deixa fazer o que quer, é jovem. Não é isso, meu irmão. Então, tem toda a vida pela frente, vai curtir. O irmão Souza aqui comentando. Então, coisa semelhante a essa, irmão Souza. Você já ouviu outras coisas que as pessoas mais velhas costumam dizer para os jovens? Tem essa ou tem outras? Tem muitas, né? Ele ainda é novo, este menino ainda é novo. Ele
Com o tempo ele vai aprender. A vida vai ensinar ele. Né? E assim vai passando o tempo. Às vezes a criança aprende uma palavrão novo, e às vezes ela não sabe falar aquele palavrão já completo. Quando é criancinha é engraçado. O povo acha engraçado. Olha como é bonitinho ele querendo falar o nome. Aí fala o nome, menino. De repente aquela criança cresce, né? Aprendendo as coisas do mundo, né? Não ensina aquilo que vem trazer a sabedoria, né? A educação para a criança crescer, né? Nos caminhos de Deus. É ensinado outras culturas, né? Ensina as culturas do mundo hoje em dia que a gente vê. Realmente, irmão Souza, você tocou em um ponto bom que quando você é criança, os pais, uma vez eu ouvi uma menininha dançando, se rebolando toda, aí estava outra pessoa presente que começou a rir, né, gostando. Aí eu disse para essa pessoa, como é que você ri dessa maneira? Por que você está achando bonito? E questionei. Então, assim, se você considera-se algo errado para você, por que você vai deixar uma criança fazer? E dessa maneira as crianças crescem em uma mania, depois tornam-se jovens. Conforme estamos falando, né, de alguns adultos, é claro, de deixar os jovens à vontade, de deixar de fazer o que quer, mas isso tem sérias consequências, porque muitos jovens não caíram na real de compromisso, de responsabilidade. E principalmente hoje que nós estamos nesse mundo bastante cruel, nesse mundo de falta de responsabilidade, que as pessoas descartam as coisas, as pessoas não caem em si, não têm um bom senso diante das coisas. Nós observamos as pessoas hoje, conforme falamos, com os smartphones de hoje em dia. Quando começa a ficar lento, dá algum probleminha, já quer trocar, fala para os pais, pedindo para os pais, esse celular já está ultrapassado, ou se tem uma versão nova e já surge outra, disse que essa já não vale mais, não presta mais, e assim querem descartar as coisas, e a pessoa vive uma mentalidade que pode descartar as coisas, se não deu certo, pode descartar, pode fazer outra coisa. E a nossa responsabilidade para com Deus, ela não é dessa maneira. Nós temos que nos manter fiéis, temos que nos manter na linha, ou seja, não é porque não está sendo do nosso jeito que vamos desistir, vamos desanimar. Então você que é jovem, que está escutando essa santa palavra, em relação para você refletir de como você purifica o seu caminho, de como você mantém-se puro, de que maneira você mantém-se um proceder que é agradável ao Pai Celestial. Diz, observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus nos direciona, ela nos ensina a maneira certa de viver, ela nos dá um direcionamento, nos orienta, nos dá o que? Um novo posicionamento daquilo que nós devemos fazer. Com certeza a palavra molda o nosso caráter. Louvado seja Deus. Eu vou pedir aqui para o caríssimo Alex, por gentileza, fazer uma leitura em Provérbios, é isso mesmo, depois o livro de Salmos, capítulo 30, vou conferir aqui para não cometer nenhum erro. Louvado seja Deus. Pronto, é isso mesmo, Provérbios capítulo 30 e o versículo 5 e o versículo 6 também, para dar aquela complementada. Amém. Louvado seja nosso Deus. Diz assim, irmão Antônio. Amém. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Verso 6. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda ou seja achado mentiroso. Amém. A palavra de Deus é o que é pura. Por isso que diz as escrituras, você notou como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Se a palavra de Deus é pura, nós nos tornamos puros quando obedecemos-a. Louvado seja o Eterno de Israel, e que possamos ter
esse discernimento de obedecer a palavra e de nada acrescentar, obedecer à risca. O versículo 10, de todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos seus mandamentos. De todo o coração. O que significa de todo o coração? O que é o coração? Como as escrituras apresentam o coração? Sabemos de maneira científica, o coração é apenas um órgão que bombeia sangue. O coração, ele distribui o sangue para as partes do corpo. Ou seja, você ouviu falar das veias, das artérias. Então, nesse sentido, mas observamos, as escrituras usam o coração através de uma linguagem poética, né? Você que conhece poemas, você que lê e você que gosta muito de poemas sabe da linguagem poética, é uma linguagem metafórica, e diz em relação ao coração, ele associa-se a algo que ele é associado como algo psíquico, ao pensamento, ou seja, de todo o coração é de toda a vontade, de todo o ser. Você conhece o primeiro grande mandamento, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6, que é bem citado pelos judeus a respeito do Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Então diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diz em relação, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O amor ao nosso Pai, ele tem que ser acima de tudo. Ele tem que estar acima de nós mesmos, acima das nossas vontades. A nossa vontade é uma vontade má. A nossa vontade, ela opõe-se à vontade do Criador. Conforme o próprio Criador, ele falou mediante o profeta Isaías, capítulo 55, diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Ou seja, os nossos caminhos, eles se opõem aos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus opõem-se aos nossos caminhos. São coisas inimigas. E assim, o que é melhor? Os nossos caminhos ou os caminhos de Deus? Com certeza, os caminhos de Deus. Eles são melhores quando assim nós meditamos. E é dessa forma, louvado seja Deus. E ele diz, não me deixe fugir aos teus mandamentos. E o que é que nós observamos pelas escrituras? Algo muito importante, algo que deve ser seguido. Irmão Souza, agora a oportunidade para você. Eclesiastes capítulo 12. Abra lá em Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 13 e o 14. Você quiser acompanhar, abra suas escrituras lá no livro de Eclesiastes, fica depois de Salmos e anteriormente a Cânticos. Você leia lá Eclesiastes capítulo 12, os versículos 13 e 14. Encontrou, irmão Souza? Amém, irmão. Então leia para nós bem alto, bem bonito, para os irmãos ficarem com certeza alegres com essa programação. 13 e 14, né? Amém. De todo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Qual é o dever de todo homem, irmão Alex? Obedecer, isso mesmo. De tudo que se tem ouvido, de tudo, né? O pregador Eclesiastes, ele disse, de tudo que tem ouvido, o fim é, a suma é, teme a Deus. E o temor a Deus é o que? É o princípio da sabedoria. Se você quer ter sabedoria, tema a Deus. O homem, por mais que ele se diga inteligente, sabedor das coisas, que seja o maior cientista, mas se ele não tem um temor a Deus, a sua inteligência é uma inteligência para si mesmo, até mesmo para as pessoas. Mas a sabedoria que conduz à vida eterna, a sabedoria verdadeira, que é concreta, que firma-se, que livra o homem da morte, é a sabedoria que vem através do temor a Deus.
em relação de guardar os mandamentos, guardar as regras. Nós, como servo de Deus, nós somos o que? Orientados através de regras. As regras nos dão o que? Disciplina. E nós temos que assim temer ao Criador dos céus e da terra. E diz que Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até mesmo as obras escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O julgamento de Deus é notório. Deus, ele com certeza aparecerá, conforme eu comentei. Então Deus, ele é soberano, ele domina sobre tudo, e nós temos que render aquele que é o Criador dos céus e da terra, conforme nós também meditamos. E aqui continuando, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra, ela deve ser o quê? Guardada no coração. Então, o que é guardar a palavra no coração? É você estar em constante meditação, estar pensando naquilo que é agradável ao seu Pai, porque se você deixar de vigiar, você vai pecar, você vai perder o compromisso, você vai perder o alicerce, vai perder o fundamento, e você vai passar a considerar que não precisa de disciplina na sua vida, que você não precisa seguir um modelo, seguir uma regra, seguir algo que é agradável a Deus. Então, viva assim, dessa maneira, conforme diz o livro de Salmos. Salmos, bem interessante, irmão Alex. Lê para nós Salmos capítulo 1, os versículos 1 e 2, muito interessante, principalmente para os jovens que carecem de meditar na palavra, que carecem de se aprofundarem e assim de guardarem puro o seu caminho. Com você, irmão Alex. Salmos 1, verso 1 e 2, não é isso? Amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém. Bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, infelizmente, as pessoas têm prazer, têm vontade e buscam o conselho dos ímpios. Vamos aqui colocar os pais, com certeza têm bons conselhos para os filhos. Tem conselhos que vão livrar eles da morte. Tem conselhos que vão ajudá-los a fazer o que é certo, ou seja, a evitar o mal. Mas observamos, geralmente, muitos filhos não querem ouvir os seus pais para ouvirem colegas que têm o mesmo pensamento que eles, de terem uma vida sem compromisso, de andar em farra, de andarem segundo o desejo do coração, fazendo coisas ilegais, coisas abomináveis. Mas vamos meditar diante dessas coisas, vamos observar esse salmo, não andar segundo o conselho dos ímpios, né? Você saber separar as coisas. Com certeza você sabe em relação que nós estamos no mundo, mas como disse Jesus, nós não somos do mundo. Nós temos que saber filtrar as coisas, né? Eu digo sinceramente que eu mesmo, quando estou num trabalho, tem ali pessoas, e também na faculdade tem ali pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu quanto à fé, mas quando alguém fala de algum assunto, eu sei que é algo mal, eu mesmo ali me afasto, procuro não ouvir ou desviar o assunto, porque eu sei que ali não agrega na fé, aquilo ali não edifica, e nós temos que ter cuidado para não andar segundo o conselho dos ímpios, né? Já ouvi pessoas falarem assim, estarem dizendo, se eu fosse tu eu me vingava, se eu fosse tu não deixava desse jeito. Então são conselhos de ímpios, e se você é sábio, se a pessoa dizer, se eu fosse tu, eu me vingaria, aí você diz, como muito sabiamente, se você fosse eu, você faria o mesmo que eu, porque você não estaria sendo você. Então, que possamos nos aprofundar, né? Sermos verdadeiros. Louvado seja o nosso Deus, e não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, né? O caminho dos pecadores são caminhos maus, são caminhos que não trazem edificação.
Então, qual é o prazer que você tem hoje? Né? Qual é a sua alegria? O que você tem buscado diante de Deus? Né? O que tem sido o seu tempo livre hoje em dia? Então, vamos meditar, não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Né? O que é essa roda dos escarnecedores? Então, você observa rodas dessa hoje em dia, as pessoas falando mal um do outro, falando coisas abomináveis. Então, colocando aqui na roda dos jovens, né? Pessoa dizendo, eu fiquei com tantas, ou uma jovem dizendo, eu fiquei com tantos, e assim dizendo uma coisa e outra, eu fiz aquilo, eu fiz isso às escondidas, e assim ninguém me viu. Então, são essas coisas que as pessoas falam hoje em dia, essa roda dos escarnecedores, e você pode até dizer, eu fico nessa roda, mas não falo nada, assim eu sou inocente. Jamais. Se você está nessa roda, você está compartilhando o mal, você está sendo também cúmplice com as obras mais. Você pode dizer, mas eu não falo nada, mas você escuta, você tem 2 ouvidinhos e é pior para você, porque você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a situação complica para você. Então, medite nas Santas Escrituras, tenha responsabilidade, e você também, falando em relação ao que é puro, ao que é justo. Então, se aquilo ali impede de você servir a Deus, lhe atrapalhe, deixe, né? Conforme Jesus disse, se a tua mão te escandaliza, arranca essa mão fora. Se o teu pé te escandaliza, arranca a mão fora. Então, se algo te faz pecar, abandone. Não deixes que Deus ele venha a ser desvalorizado. Então, inicialmente citei em relação ao cuidado que deve ter-se hoje em dia, de você buscar agradar o Pai, agradar o Criador dos céus e da terra, porque a sua vida depende dele. Então, valorize o seu Deus, valorize o seu Pai, valorize o seu Criador, na qual você fez confissão diante dos homens, na qual você aceitou ele, na qual você já deu testemunho. Então, conforme diz as Escrituras, assim falai e assim procedei. Seja verdadeiro, seja justo, e assim você herdará a vida eterna, você será abençoado. Então, jovem que está na escuta, essa mensagem é para você, e você que é mais de idade, dizendo, eu não sou jovem, mas essa mensagem também foi para mim. Sim, a palavra de Deus é para todos, aqueles que querem melhorar, aqueles que querem aprofundar. Louvado seja Deus. Então, essa é uma mensagem aqui do programa Jovens em Ação, ou melhor, uma mensagem dirigida pelos Jovens em Ação, mas essa palavra é de Deus. Amém.